Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Talvez você já tenha ouvido falar da C.S. Letter, né? Ou a carta para o SEI, a carta para o diretor do SEI. Talvez você não tenha ouvido falar, porque de fato não é um texto muito disseminado em português, ainda bem. Mas alguns de vocês já ouviram falar e é exatamente por isso que, ao me perguntarem, eu decidi criar esses vídeos e criar um blog. Sempre quando tem um vídeo aqui, vai ter um texto que vocês podem acessar, vai estar na descrição, onde podem ler com mais cuidado. Eu organizei melhor o texto e tem as notas de rodapé e todas as informações lá para vocês aprenderem mais e com mais profundidade. Em uma recente conversa que eu tive, é um novo amigo. Ele me falou: Lucas, não tem nada em português sobre a C.S. Letter. E aí? O que a gente faz? Aí eu fiquei pensando nisso e falei, vou criar. Eu sei que algumas iniciativas já existem para traduzir vários conteúdos em inglês para o português, mas eu falei, eu vou estudar e vou criar com as minhas próprias palavras. Vários dos tópicos que a gente vai mencionar já foram tratados por mim nos vídeos da Central das Escrituras e antes até no Videira Verdadeira. Então, aqui vai ser, na verdade, uma tentativa de colecionar todos esses tópicos em uma playlist ou, no caso de quem está lendo, num blog, para que fique mais fácil de achar. Eu quero que vocês saibam que o Jeremiah T. Runnels, eu acho que fala assim, o nome dele, não tenho certeza, me desculpe se eu errei, mas ele tomou um partido, ele tomou um lado, ele é contra a Igreja de Jesus Cristo. E vários opositores da Igreja usam o texto dele, que na verdade é um copia e cola de vários outros opositores, a gente vai ver isso também, mas usam esse texto para atacar a fé. E eu quero dizer para vocês que eu vou usar o meu conhecimento e os recursos para mostrar que isso está errado. A investigação eu vou fazer de modo imparcial, mas eu tomo partido, e o partido que eu tomo é Jesus Cristo e sua igreja. Quero dizer que as crises de fé acontecem. As pessoas têm que lutar com desafios emocionais, desafios espirituais, desafios com relação à história da igreja. Às vezes você está passando por isso agora. Eu não estou falando de, descobri que Papai Noel não existe. Não, é algo muito sério. É algo que mexe com sua estrutura familiar, a sua estrutura emocional. Pode ser que muitos de vocês nasceram na igreja, e aí quando vocês descobrem alguma coisa com relação à história da igreja que vocês não sabiam, vocês falam, mas espera aí, nunca me contaram isso? E tem uma sensação de traição. Uma sensação de que alguém tomou vantagem sobre você todos esses anos. E esse conflito, esse aperto, essa sensação ruim de não saber ao certo, de não ter segurança, pode causar uma série de efeitos negativos. Então, se você está passando por um momento de crise na sua crença em relação à Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ou mesmo uma crise na sua fé em Deus, nosso Pai Celestial, em Jesus Cristo, em seus profetas, como o profeta Joseph Smith, que restaurou o Evangelho, ou os profetas atuais, os líderes da igreja. Se você está passando por esse momento difícil, eu espero que as informações, as perspectivas, as escrituras, as citações que eu trouxer possam ser uma fonte de esclarecimento e conforto. Lembra que o apóstolo Paulo disse que das trevas pode resplandecer a luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu acho isso muito bonito. Momentos de grande luta, de dúvida, podem se tornar momentos onde nossa fé brilha mais forte. Paulo também disse que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nessa vida mortal, meus irmãos e irmãs, nós temos que passar por provações. E entre os muitos tipos de provação, existem aquelas que mexem com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Então, nós podemos esperar na nossa vida e naqueles que estão ao redor momentos em que
fica difícil acreditar, ou que você não entende em todas as coisas. Nós estamos sob um véu do esquecimento. E isso nos impede de compreender todas as coisas. Agora, além das crises que naturalmente surgem pela nossa condição de provação, nós temos um inimigo da retidão. Satanás e suas hostes não estão interessados em nos ajudar. Na verdade, eles querem espalhar mentiras, meias verdades, eles querem nos confundir. Mas testifico para vocês que a verdade é a seguinte: se nós confiarmos em Jesus Cristo, as mais densas trevas de dúvida, de ceticismo, elas não vão poder destruir a nossa fé nas coisas que se não veem, mas que são verdadeiras. Em outras palavras, ainda que por um tempo a nossa busca pelo Senhor e sua verdade seja como tatear numa caverna escura, as Escrituras nos garantem que se nós o buscarmos, o acharemos. Afinal, ele não está longe de nós. O meu testemunho pessoal é que se nós estivermos dispostos a pesquisar, buscar com sinceridade e sermos pacientes, o Senhor nos dará conhecimento. Ele garantiu: se pedirdes, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheça os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Pedirás e ser-te-á revelado em meu próprio e devido tempo. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso agir. Ser passivo, apenas recebendo informações que estão recortadas, que vem lá naquele vídeo, bonitinho, cheio de legenda, gráfico, mas você acha que aquilo vai trazer um verdadeiro conhecimento? Você acha que aquilo vai aumentar a sua fé? Algumas pessoas, elas pensam o contrário, né? Eu não vou assistir nada, não quero saber de nada, vou ignorar tudo porque eu tenho que me concentrar só naquilo que é realmente importante, naquilo que salva. E tá bom, é verdade, mas não buscar esclarecimento sobre perguntas pode ser perigoso. Olha o que o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O presidente Boyd Packer, já falecido, foi presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, disse o seguinte: nenhuma mensagem é repetida mais vezes nas Escrituras, de tantas maneiras como pedi e recebereis. Aqueles que dizem que a gente tem que se concentrar apenas no básico do Evangelho, eu acho que eles confundem alguns ensinamentos das Escrituras. Porque o que nós aprendemos é que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios através do seu Santo Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Uma coisa é ensinar os recém-conversos e dar para eles o leite do Evangelho, porque eles não estão preparados para a carne. Mas outra coisa é se banquetear com a palavra de Deus. Você já foi em algum banquete que tinha só leite? Com certeza não é chamado banquete. Um banquete tem uma variedade enorme de alimento. E simbolicamente, de forma espiritual, o Senhor diz que nós devemos nos banquetear com a palavra de Deus. Um conhecimento superficial não vai nos ajudar, especialmente nesses últimos dias. Deus deseja que nós desfrutemos da carne do Evangelho, do alimento sólido, dos mistérios de Deus. Olha essa promessa grandiosa que está em Doutrina e Convênio 76. Pois assim diz o Senhor: eu, Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem. Deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será a sua recompensa, eterna a sua glória. A eles revelarei todos os mistérios, sim, todos os mistérios ocultos de meu reino. Desde a antiguidade, por eras futuras, dar-lhe-eis a conhecer a boa disposição da minha vontade concernente a todas as coisas relativas ao meu reino. Sim, até as maravilhas da eternidade conhecerão. E coisas futuras mostrar-lhe-eis, sim, coisas de muitas gerações. E sua sabedoria será grande, e seu entendimento alcançará os céus. E diante deles a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos prudentes se desvanecerá. Porque pelo meu Espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhe-eis a conhecer os segredos de minha vontade. Sim,
as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Veja que essa promessa de ter revelado todos os mistérios e até as maravilhas da eternidade não é apenas para apóstolos e profetas. Deus está falando para todos os que o temem, especialmente os que possuem o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, aqueles que foram batizados pela água e pelo Espírito, eles têm a oportunidade de ter um companheiro constante para ensinar a verdade de todas as coisas. E olha, dói saber que alguém, jovem, idoso, homem, mulher, membro antigo, membro novo, depois de ter recebido o dom do Espírito Santo, decidiu se afastar porque teve dúvidas, não compreendeu algum assunto do Evangelho. Eu já mencionei a difícil realidade das crises de fé, não é? Mas nesse momento que tem crise, meus irmãos e irmãs, é que nós devemos buscar mais o Espírito de Deus, para que Ele nos revele a sua vontade. E se você está passando por um abalo espiritual agora mesmo, vai buscar resposta. Não decida jogar tudo para o alto e ir embora da igreja e deixar as coisas do Evangelho para trás. Veja, eu não quero desprezar a ajuda que os professores inspirados, os líderes da igreja, os familiares, eles podem oferecer. Mas eu quero que você entenda que o trabalho espiritual para receber e manter um testemunho forte e vibrante é seu. Você não pode terceirizar isso para outras pessoas. Então, quando você lê aqui os argumentos e as ideias que eu vou apresentar combatendo essa carta, você tem que buscar o Espírito Santo para saber se eu estou falando a verdade ou não. Se as citações, escrituras que eu colecionei fazem sentido ou não. E, claro, vou cometer erros, vou cometer equívocos porque sou humano, mas estou tentando fazer o meu melhor. Ainda assim, a responsabilidade de descobrir a verdade é sua. Mesmo que você não tenha certeza das coisas espirituais, não sei, Lucas, se existe Deus, se existe Cristo, não sei se essa igreja é verdadeira, não tenho a mesma certeza que tinha antes. Eu não sei agora, eu estou meio paralisado. Tudo bem, você pode reconhecer isso, mas faça um esforço para crer. E aí você fala, Lucas, eu vou estar sendo intelectualmente desonesto se eu continuar indo para a igreja, se eu continuar lendo as escrituras, sem saber que isso é verdade. Não, você está exercendo fé. Fé não é ter um perfeito conhecimento. Lembra que Jesus disse que se você tiver a fé, o tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer milagres? Então, você não precisa de muito. Você precisa de uma sementinha. Tem que plantar ela no coração. E aí, quando você tiver a sensação, por meio do seu esforço, porque você plantou, teve que ter esforço para plantar. E esse esforço, ele pode ser descrito como ir na igreja, ler as escrituras, fazer oração, ainda que você não tenha certeza. Mas você quer fazer esse teste. Então, você vai plantar a semente para ver se ela é boa. E se a semente for boa, ela vai crescer, ela vai germinar. Olha só as palavras do livro de Mórmon lá em Alma. E agora, eis que por haver desfeito a experiência e plantado a semente que inchou e brotou e começou a crescer, deveis forçosamente saber que a semente é boa. Pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma e sabeis também que ela germinou, e que vossa compreensão começa a iluminar-se e vossa mente começa a expandir-se. Então, isso não é real? Digo-vos que sim, porque é luz, e o que é luz é bom, porque pode ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora, eis que depois de haver experimentado esta luz, é perfeito o vosso conhecimento? Eis que vos digo não. Não, nem deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercido vossa fé para plantar a semente, a fim de fazer a experiência, para saber que a semente é boa. Eis que à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que se tratardes com muito cuidado, criará raiz, crescerá e dará frutos. Mas se negligenciardes a árvore e deixar de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz. E arrancá-la-eis e lançareis fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril e vocês não cuidaram da árvore. Assim,
Meus irmãos e irmãs, conforme a alma está ensinando, nós temos que cuidar da árvore para que ela gere um fruto para a vida eterna. E se nós fizermos isso com grande esforço, com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. Se você não fizer essa experiência da qual o profeta Alma fala, de plantar a semente da fé e cultivar, esperando, agindo, ela não vai crescer. E não adianta culpar a semente, era ruim, era falso. Não. Você não fez o esforço necessário para desenvolver um testemunho de Deus e de sua obra. O elder Douglas L. Callister, ele ensinou o seguinte, e eu amo o discurso dele. No plano do Evangelho, só é realmente necessário haver uma testemunha, mas ela precisa ser você. O testemunho das outras pessoas pode iniciar e nutrir o desejo de ter fé e testemunho, mas no final, cada pessoa precisa descobrir por si mesma. Ninguém pode perseverar para sempre com luz emprestada. E eu também gosto de uma outra parte do discurso dele, onde ele diz: é preciso pagar o preço pelo testemunho. E só você pode pagar esse preço. Há procuradores para realizar ordenanças, mas não para adquirir um testemunho. A alma descreveu a conversão com estas belas palavras: eis que jejuei e orei durante muitos dias a fim de saber essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou. Dito isso, vamos para o texto da carta. Eu vou fazer uma série de vídeos. A carta que eu peguei, que é a última edição, ela tem 110 páginas, na versão em português que eu estou usando. Então, é um texto longo, é um texto que um ou dois parágrafos já tem muita coisa para falar, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para trazer para vocês. Se sua dúvida, sua pergunta não for respondida, quando eu acabar a série de vídeos, você me manda mensagem e talvez seja adequado eu fazer um vídeo explicando o ponto que ficou obscuro. Eu vou deixar também muitos materiais, vários sites de apologistas, de organizações que promovem, ajudam a igreja, que são independentes. Também vários artigos do site da igreja, de historiadores da igreja e tal. Mas a maioria deles está em inglês. Aí eu peço que vocês, caso não entendam o idioma inglês, usem os tradutores que tem na internet, como o Google Translator, e você vai conseguir entender o que está dizendo lá. Bom, é isso que eu queria falar como introdução. Eu quero que vocês se sintam à vontade para fazer os comentários no vídeo e vamos em frente, vamos estudar juntos para que nós possamos adquirir maior conhecimento. Lembrando que no final das contas, depois de tudo o que eu posso falar, tudo que eu posso fazer para tentar persuadir vocês, a verdade vai resistir. A igreja vai continuar sendo verdadeira, o reino de Deus estabelecido na terra, a igreja vai continuar sendo verdadeira. Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, vai voltar e seu evangelho vai continuar sendo espalhado. E eu sei, meus irmãos e irmãs, que essas coisas são verdadeiras, elas são reais. Eu sei que a igreja de Jesus Cristo é o reino de Deus na terra. Todos os argumentos, e são muitos, todas as ideias que se levantaram para atacar a igreja não prosperaram. Eu tenho estudado o Evangelho de Jesus Cristo por muitos e muitos anos, e alguns de vocês são testemunhas disso porque já acompanham o canal do YouTube há muito tempo. E todos esses anos eu não encontrei alguma crítica, alguma dúvida que não pudesse ser solucionada. Então, falando de alguém que já teve a experiência de enfrentar crises de fé, eu digo, continuem pesquisando, continuem servindo, continuem fazendo aquilo que você espera ser verdadeiro, ainda que você não tenha certeza. E eu prometo que, bem logo, o conhecimento de que essas coisas são de Deus será revelado à sua mente e ao seu coração. E você não vai precisar andar por longo tempo
na estrada da crença. Não vai ser um terreno arenoso, mas vai ser um terreno firme, o terreno do conhecimento. Porque, embora a gente comece com uma sementinha, se a gente fizer o nosso trabalho de regar, de cuidar, a planta cresce poderosamente. Cria raiz e dá frutos. Então, acompanhe esses vídeos para que você possa ter sanado as suas perguntas. E caso você tenha um testemunho do Evangelho, porque eu sei que a grande maioria que assiste aqui já tem um testemunho do Evangelho, é bom ter algumas informações e até saber como explicar se alguém te perguntar. Existem muitas coisas erradas e distorcidas que nós vamos ver nos argumentos e ideias dessa carta, que, quando corrigidas, podem fortalecer a sua fé e te ajudar a ver como sua crença é algo que faz sentido e que é bom. Beleza? Obrigado por assistirem. Até a próxima.